Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, caríssimo cônego Álvaro, pároco desta igreja catedral, caríssimo padre Rafael, que é o vigário paroquial, caríssimo padre Nelson, diácono Jamil, diácono João Vicente, que é o responsável por acompanhar a comissão da campanha da fraternidade na nossa arquidiocese. Nós iniciamos agora o tempo da quaresma, um tempo oportuno, um tempo próprio para nos aproximarmos mais do Senhor Jesus Cristo. O tempo da quaresma, iniciamos nesta quarta-feira de cinzas, e neste tempo a Igreja no Brasil nos propõe, como faz todos os anos, uma reflexão sobre um tema. Meditemos uns instantes sobre o significado da quaresma para todos nós. A quaresma, que é um tempo de penitência, de oração, um tempo de encontro com o Senhor, e a Igreja nos possibilita isso tudo através da liturgia. A liturgia nos revela a cada ano os textos bíblicos próprios para meditarmos e compreendermos o que o Senhor quer de nós. Hoje nós ouvimos estes textos, a primeira leitura do profeta Joel, depois fortalecida, relida, podemos dizer assim, pela segunda carta aos Coríntios. O profeta Joel diz: retornai a mim de todo o vosso coração, com jejum, com lágrimas e com lamentação. Por que o profeta pede isso ao povo de Deus naquele tempo? A consciência de que às vezes nós nos desviamos do caminho nem sempre é simples e fácil. O povo de Deus no Antigo Testamento tinha esta consciência muito viva. Fazia uma leitura da sua história, desde quando Deus fez todas as coisas sobre a face da terra. O povo de Deus meditou sobre a sua condição, às vezes no exílio, às vezes pisoteados pelos povos, pelos grandes povos daquela época, às vezes colocados na escravidão, e o povo de Deus se perguntava por que tudo isso. Faziam essa meditação, e o profeta Joel diz então: retornai a mim de todo o coração. Por que é que tudo isso acontece no tempo desse profeta? O povo de Deus sentia que tudo isso acontecia porque eles se distanciavam de Deus. De alguma maneira existe uma razão nisto. Quanto mais distantes de Deus, mais próximos daquilo que não é Deus. Quanto mais distantes do caminho que Deus propõe, mais próximos do caminho que leva para longe de Deus. Então, de alguma maneira, o povo de Deus tinha esta consciência. Por isso, retornai, diz o profeta, retornai a mim de todo o coração, com jejum, com lágrimas e com lamentação. E diz ainda mais o profeta: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Porque havia esse costume de a pessoa que reconhecia o seu pecado, reconhecia o erro, ela então rasgava as vestes, dizendo: eu sou um pecador. O profeta diz: as vestes não bastam, rasgar as vestes não basta, fazer isso de público não basta, é preciso rasgar o coração. De fato, é preciso penetrar o sentido deste retorno a Deus que ama o seu povo. O profeta insiste: retornai ao Senhor Deus. Esta mensagem, no Novo Testamento, quem vai transmitir é o próprio Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para servir e não para ser servido. Vim para dar a vida em resgate de muitos. Não existe melhor amigo do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E Jesus vai então exercitando com os discípulos esta postura, este jeito de fazer em relação a Deus, em relação à proposta que Deus faz ao seu povo.
Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo São Paulo diz: em nome de Cristo, suplicamo-vos, reconciliai-vos com Deus. Ou seja, voltem ao caminho de Deus, retornai a mim, como dizia o profeta Joel, retornai a mim com jejum e com lamentações. Tenham consciência. É esta mensagem que o apóstolo São Paulo nos dá. Não recebais a graça de Deus em vão. Quanta coisa Deus concede a nós, quanta coisa boa, a começar pela nossa vida, do jeito que ela é, com sofrimento, com menos sofrimento, com algumas tristezas, com muitas alegrias. A vida que nós vivemos é dom de Deus para nós. Diz o apóstolo: não recebais a graça de Deus em vão, pois é agora o tempo favorável, o tempo por excelência, é agora o dia da salvação, diz o apóstolo São Paulo. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho nós somos chamados. O Senhor Jesus Cristo nos chama, dando sequência a esta história do povo de Deus, para que este povo continue seu caminho em direção a Deus. O Senhor Jesus diz: não façam isso diante dos homens, porque se vocês fizerem isso diante das pessoas, vocês já terão recompensa, já ganharam a recompensa. Se você rezar, se você der esmola, se você jejuar, não faça isso para que as pessoas vejam, não faça isso para adquirir fama, para adquirir conhecimento. Faça isso porque você ama Deus, porque você, ao tomar estas atitudes, ao realizar estes gestos da esmola, do jejum, da oração, você vai demonstrar a tua fé, vai demonstrar a tua piedade, vai demonstrar a tua adesão a Jesus Cristo. Não vai fazer porque as pessoas gostam de ver isso. Que bom seria, irmãos e irmãs, se todos nós pudéssemos fazer isso com um coração leve, sem pensar em outra coisa, sem pensar no retorno. Que bom seria se nós pudéssemos amar-nos uns aos outros sem esperar nada em troca, que pudéssemos ajudar os mais necessitados sem esperar nem um muito obrigado. Que bom seria se nós pudéssemos viver neste mundo como quem não tem nada, como quem doa tudo. Que bom seria se nós pudéssemos nos libertar de tudo aquilo que nos amarra, nos prende, para o caminho que temos que fazer em direção a Deus, o nosso Pai. Quando deres uma esmola, diz Jesus no Evangelho, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está lá no segredo. Quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto. Seja feliz, alegre, não seja triste, acabrunhado. Uma pessoa que, ao ser vista, todos sabem: olha, essa pessoa está triste. Tempo da quaresma, estão fazendo jejum. Às vezes até provocam a gente, não é? Perguntam a gente: escuta, você é religioso? Você vai fazer jejum? Você vai comer peixe ou carne? Mas o que é isso? O que nós fazemos não interessa para as pessoas, interessa para Deus. O jejum que nós fazemos, a abstinência de carne que fizemos hoje, que vamos fazer todas as sextas-feiras desta quaresma, não interessa às pessoas, interessa a Deus. Que nós sejamos assim, homens e mulheres de fibra, que tomam as suas atitudes por causa de Deus, não por causa das pessoas que vão ver ou ouvir ou sentir alguma coisa em relação àquilo que nós fazemos ou não fazemos. Queridos irmãos e irmãs, ainda meditemos sobre algo importantíssimo. Ao iniciar hoje a quaresma, instituída para a nossa purificação, vamos receber as cinzas como sinal de penitência, que vem da tradição bíblica, e a igreja tem mantido este costume até os nossos dias. A liturgia de hoje
nos recorda também a nossa condição mortal. Diz o texto sagrado para todos nós: lembra-te, homem, de que és pó, e ao pó hás de tornar. A nossa condição mortal. Estamos aqui hoje, iniciando a Quaresma. É muito certo que no ano passado, quando estávamos aqui, existiam mais pessoas conosco, presentes aqui na igreja ou na nossa convivência, e hoje essas pessoas não estão mais, porque já partiram. E o ano que vem? Quem é que vai ter partido? Nós não sabemos. Lembra-te, homem, que és pó, e em pó te hás de tornar. A liturgia nos diz de modo seguro uma destas fórmulas usadas pela igreja para a imposição das cinzas. Ela quer significar também a nossa condição de pecadores, homens e mulheres pecadores, confessando exteriormente nossa culpa diante do Senhor, manifestamos a vontade de conversão, confiando que o Senhor nos seja benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia. E por este mesmo sinal, encetamos, organizamos o caminho da conversão, cuja meta será atingida na celebração da penitência que devemos procurar antes de celebrarmos a Páscoa do Senhor. A liturgia de hoje nos exorta através do profeta Joel. Caríssimos irmãos e irmãs, o tempo que o Senhor nos concede é tempo de graça. Por isso, procuremos os meios necessários para nos voltarmos ao seu convívio. Glorifiquemos o Senhor Deus em tudo que Ele nos concede. Sejamos portadores da certeza da fé e manifestemos em nossa vida as maravilhas que Deus reserva àqueles que o temem e seguem seus mandamentos. Peçamos ao Senhor que proteja a sua herança. Sejamos firmes e prontos a dar testemunho do poder de Deus, para que os povos todos o reconheçam e o glorifiquem. Por isso, vos exortamos, irmãos, em nome de Cristo, suplicamos, reconciliai-vos com Deus, como pede o apóstolo. Que a nossa prática durante a Quaresma, do jejum, da esmola e da oração, transforme o nosso coração e nos purifique, para sermos menos indignos de participarmos das promessas do Senhor, para sermos mais fervorosos, para sermos mais irmãos entre nós, para sermos mais membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.